Boa noite a todos, bem-vindos ao canal. Hoje, como prometido, eu vou falar para vocês, vão ser, né, vários vídeos separados, porque senão vai ficar uma coisa muito extensa, sobre o livro A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. Eu terminei a leitura da obra e pouco a pouco fui fazendo algumas anotações e fui observando certas minúcias que eu não tinha observado na minha primeira leitura e que eu gostaria de estar compartilhando com vocês esses pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos numa primeira leitura, né? E que por isso é tão bom. Pessoal, minha gatinha tá brincando com o tripé aqui, se balançar, foi isso aí que aconteceu. Como eu disse no vídeo anterior, ela é ligada no 220 aqui. Ó. É complicada. E então, da onde eu estava, né? Sobre o Padre Sertilanges, sobre a obra. E quando a gente. É essa a importância de uma releitura, porque quando a gente relê, né, uma obra, a gente, muitas das vezes, a gente pega certas minúcias das quais a gente tinha passado despercebido na primeira leitura, no primeiro momento, né? E a obra do Padre Sertilanges, ela é assim muito importante para quem quer ter, para quem quer buscar, né, uma vida intelectual. Não necessariamente uma vida acadêmica, mas uma vida intelectual. Então, a princípio, quem foi, né, o Padre Sertilanges? Eu vou fazer uma leitura rápida aqui no Google, só para deixar claro, né, quem foi ele, em que período ele viveu, né, e em que situação de vida ele se encontrava. Como já dito, Padre Sertilanges, né, ele foi um padre, ele foi nascido na França em 16 de novembro de 1863 e veio a falecer também na França em 26 de julho de 1948, com 84 anos, né? O nome dele completo é Antony Gilbert Sertilanges. Sertilanges, o Antônio Gilberto, também acredito, como é uma pronúncia francesa, é um pouco mais bonito que isso, então eu não estou fazendo uma pronúncia muito adequada. Gente, eu estou olhando para os lados e minha gata mexendo nesse negócio aqui. Espero que vocês já estejam acostumados. Então é uma pronúncia um pouco mais bonita que eu não vou saber usar aqui porque francês não é o meu forte. Antony Gilbert Sertilanges, nascido Antony Dalmacé Sertilanges, né? Que foi o primeiro nome dele. O segundo foi quando ele se transformou em padre, então ele adotou outro nome. Ele foi um filósofo, um teólogo francês, né? Isso mesmo. É um filósofo, um teólogo francês, especialmente conhecido pelos seus estudos sobre São Tomás de Aquino, e na obra Vida Intelectual ele pontua muito São Tomás, e que também é um grande filósofo, né, medievalista, querendo ou não, nos trouxe uma bagagem intelectual muito grande, né? São Tomás de Aquino e por seus escritos sobre Henri Bergson. Eu não sei quem é Henri Bergson, não faço ideia. Depois a gente pode dar uma olhada no futuro sobre isso. Então, quando Sertilanges veio escrever a vida intelectual, ele estava escrevendo um livro que ele queria direcionar, né, para jovens que desejavam seguir uma vida intelectual, mais propriamente dentro do catolicismo, né, que se encontrava. Tanto é que, se eu não me engano, a obra foi traduzida recentemente para o Brasil, não tem nem 10 anos, eu acho, que de tradução, talvez, sei lá, 2016 ou alguma coisa do tipo. Então, foi uma obra que foi direcionada a jovens, né, aqueles que foi bem mais direcionada, podemos dizer, para aqueles que queriam se tornar padres, né? Então, ele escreveu essa obra direcionada para esse público. E por isso que é bom a gente entender esses contextos, porque quando a gente entende isso,
a gente para de tentar pegar aquilo que foi escrito lá no século, sei lá, 19, 16, isso, no geralzão, qualquer obra antiga, e tentar colocá-la na atualidade, como, ó, fulano foi racista aqui, ó, fulano foi preconceituoso aqui, ó, não deveria ter falado isso, não deveria ter escrito isso. A gente tem que aprender a contextualizar a escrita, né? O que foi escrito no século XVI e no século XVII, XVIII, e, enfim, qualquer século, não dá para se colocar no século de hoje, nos dias de hoje, com a cultura que temos hoje, né, e falar assim, não, isso aqui tá errado. Não tá, a gente tem que contextualizar. Então, né, a obra do Sertilários, além dela ter um público específico, quando ele escreveu, que era para jovens que queriam adentrar na vida religiosa, ela não dá para você pegar ela, colocar ela aqui em xeque, falar assim, não, cara, tá errado, cara, isso aqui foi, tá errado isso aqui, ele foi racista, ele foi, enfim, qualquer coisa, né? Então a gente tem que ter essa margem. Por isso, quando a gente pega uma obra, é bom que a gente vá lá no tio Google, sabe? O tio Google é útil pra caralho. Você vai lá no tio Google e dá uma pesquisada quando foi escrita a obra, em que país ela foi escrita, em que situação e destinada a quê, né? Pra gente não se perder, né? Nessas coisas e acabar não fazendo, querer trazer o que é do passado para a atualidade, né? É complexo isso. Num primeiro momento, voltando à obra, né? No primeiro momento que o Sertilantes traz para a gente, ele, né, dá uma... O livro todo, eu achei, né, e principalmente nessa segunda leitura, um livro belíssimo, belíssimo. Ele foi muito bem escrito, ele foi muito bem direcionado a quem quer buscar uma vida intelectual, né? E eu achei ele muito bonito, porque quando a gente gosta de estudar, quando a gente procura se aperfeiçoar, procura se melhorar, obras como essa são de um valor inestimável, assim, né? E, assim, tem pontos que concordo, tem pontos que discordo, e a princípio o Sertilanges vem falar de uma tal de uma vocação, né? Uma vocação. Eu vou ler 2 trechinhos aqui do que ele escreveu para vocês terem uma ideia do que seria isso que ele está dizendo. Vocação. Os que fazem do trabalho intelectual sua própria vida e os que o têm como recompensa de um dia laborioso em áreas distintas. O desenvolvimento de estudos recompensa... desculpa que eu me perdi aqui, Os que fazem do trabalho intelectual sua própria vida e os que têm como recompensa de um dia laborioso em área distinta o desenvolvimento de estudos profundos. Ponto. Disse profundo para descartar a ideia de um verniz superficial. Uma vocação não se satisfaz em vagas leituras e pequenos trabalhos dispersos. Exige penetração e continuidade, um esforço metódico. E ele continua. O estado de espírito de um vocacionado, grifo aqui para um vocacionado, a vida de estudos é austera e impõe pesadas obrigações. Ela recompensa e largamente, mas requer uma dedicação de que poucos são capazes. Vou parar aqui, depois eu continuo. Tem um restinho de um pequeno trecho. Quando ele diz vocação, eu discordo dele. Discordo. Eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, eu nasci na zona rural, num município que tinha 500 pessoas. A minha cultura não foi a cultura do, vamos ler um livro, seu pai lê, sua mãe lê. Não foi essa cultura. Então eu nunca tive instigado em mim a questão do vamos ler um livro, apesar de que lá em casa é assim, você não precisa trabalhar, você não precisa pagar conta, você não precisa se preocupar com nada. Você vai ter sua comida, você vai ter sua roupa, mas tu é obrigado a estudar. Tu é obrigado a estudar. Ia nem que seja na base do porrete, mas ia, sabe?
Mas como é uma escola de zona rural, a gente sabe como a educação vem em decadência no Brasil, os professores se lixavam pra gente. Tanto é que na minha época já existia o Enem e eu nem sabia que existia. Não foi uma coisa promovida que tipo, o professor levou para a sala de aula assim no terceiro ano. Aí pessoal, tem o Enem e tal, vocês podem fazer isso, quando te levar para a universidade e tal. Não, a gente nem sabia disso. Por quê? Moradores da zona rural ou vão terminar limpando casa ou capinando lote, cara. Plantando no máximo uns pezinhos de café ali e vai ficar por isso. Então a educação não foi estimulante para mim, ela veio a ser posteriormente. Então eu acredito que não existe essa tal vocação. Eu acredito em aperfeiçoamento. Sim, tem gente que já tem uma habilidade ali, né? Que tem uma facilidade para os estudos e que ela tem que aperfeiçoar aquilo, porque se ela não trabalhar aquilo também não vai resolver muita coisa. Mas vocação não. Vocação, porque é algo treinado. Eu não era alguém que gostava de estudar. Pelo contrário, detestava. Porque também, né, a escola não ofereceu bons caminhos. Né? Teve uma única vez que uma professora passou livros miseráveis pra gente. E foi uma edição para jovens, curtinha. Curtinha. Nossa, eu li aquilo, eu adorei aquele negócio. Assim, trem espetacular, mas ficou nisso também porque não houve incentivo posterior, sabe? Então acabou ficando por isso. Eu também li outros dois livros mais infanto-juvenis que me abriram mentes, assim. E naquele momento eu não tinha percebido como era bom ler. Porém, ainda assim, li 3 livros muito bons. E tenho eles na lembrança, uma lembrança afetiva muito grande pelos 3. Mas eu não acredito nessa tal dessa vocação que Sertilanges diz, não. A gente acha que a gente pode ter uma predisposição, alguns, né, tem uma predisposição, mas eles têm que aperfeiçoá-la. Outros, como eu, que não teve incentivo, que nem tinha predisposição, foi através do exercício. Porque a gente exercita, ó, fulano tem tal emprego, ele não gosta de tal emprego, ele é CLT, e ele resolveu começar a estudar para concurso. Porque quer um cargo melhor, quer ser funcionário público, estatutário, que garante, que dá ali para ele uma certa estabilidade, né? E aí ele começa a estudar por ali. E aquilo ali já é uma faísca para que no futuro ele venha buscar o conhecimento em outras áreas, por exemplo, né? E que funciona, pessoal, que funciona. E através disso a gente vai despertando assim para a vida de estudos. Não necessariamente a gente precisa ter uma vocação. Ou talvez certificar. Não, aqui ele deixou claro que seria alguém que já nasce com, né, essa predisposição. Mas eu acredito que ela seja algo treinado. E até que ele fala, né? Onde eu parei, eu vou dar continuidade aqui, ele fala: os atletas da inteligência, como os do esporte, devem prever privações, longos treinamentos e uma tenacidade, obstinação, né? Tenacidade e obstinação, às vezes sobre-humana. E aqui ele já fala, os atletas da inteligência. Ou seja, o que um atleta faz, além de competir? Antes de competir, o que ele faz? Ele treina. Treina. Então aqui eu acho que, né, não sei se houve uma contradição dele ou eu que interpretei, né, de uma forma errada, mas existe o treino. Independente, eu acho que talvez não houve uma contradição dele, porque até quem tem predisposições para coisas tem que treinar, não é verdade? Todo mundo, a não ser que você tenha nascido com alguma deficiência, que você tenha o seu pleno corpo em funcionamento, é predisposto a correr. Mas se você não treinar, você nunca vai correr, cara. Você vai correr 100 metros, o coração vai estar saindo pela boca. Então, é predisposição, né? Então, os estudos exigem treino, exige um esforço diário. Pode falar, não, tipo assim, ó, no começo vai ser horroroso. Cara, vai ser laborioso, você tem que sentar e estudar. Hoje, eu falo assim, ó, eu comecei os meus estudos há mais ou menos 10 anos. Antes era um suplício, você ficar 1 hora, meia hora já era difícil. Porém, eu fui buscando isso através da leitura e fui melhorando muito. E hoje, no sábado de manhã, que é o melhor dia que eu tenho para estudar,
São 4 a 5 horas diretas estudando. Exigiu de mim exercício, esforço. Sim, exigiu. Mas hoje é uma coisa que eu faço feliz, eu espero por esse dia, entendeu? Todo mundo espera o final de semana para beber e para ir curtir uma festa. Eu espero sábado de manhã, onde eu posso sair para correr, eu dou minha corridinha, volto, sento aqui na minha escrivaninha, entro aqui na minha caverna e faço acontecer 4 a 5 horas de estudo. E eu sou muito feliz assim. Gente, ó, eu estudo para concurso, eu consigo organizar meu estudo para concurso e meus estudos em história. E o sábado é maravilhoso para estar fazendo isso. Conseguiria fazer isso até por mais tempo, porém a gente tem uma demanda de vida social também, né? A gente não pode ser eremitas, sair para o deserto ou ficar aqui nessa caverna aqui, né? Os eremitas modernos, ficar aqui nessa caverna que não tem vida social. A gente tem que balançar isso, né? E aí ele vem falar também dos que querem ser intelectuais, porém não querem pagar o preço. Gente, século XXI, redes sociais. Conta uma coisa aqui. Começou no Facebook, agora no Instagram eles não dão tão papo assim para os comentários, mas no Facebook isso acontecia muito. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Todo mundo fala sobre tudo, como se conhecesse o assunto. Eu, dentro das áreas que eu estudei, eu tenho às vezes receio de afirmar algo, porque eu posso estar equivocado. Mas a maioria da população com as redes sociais, não. Elas viram lá um vídeo de 15 minutos, nossa, eu tô sendo até desejada, né? Um vídeo de 5 minutos no TikTok ou no Instagram, e que provavelmente pode ter sido um vídeo fake news, né? Um vídeo montado em cima de uma mentira, e hoje é o que a gente mais tem na internet. A internet oferece muitas coisas boas, mas muitas são descartáveis, basta a gente ter um crivo, né, para isso, mas a maioria das pessoas não tem. Pega lá e já sai nas redes sociais falando besteira. Falando besteira, às vezes umas besteiras que eu nem sei como é que essa pessoa acredita. Não sei como é que ela acredita nela própria quando ela fala certa coisa. Porque, pra piorar, tá replicando uma mentira, né? Ela não pesquisou aquilo que ela ouviu, ela não foi a fundo, vai lá e replica, como se fosse uma verdade. E eu acho que isso é o mal do século, sabe? E todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E é impressionante como na área da história pós-política, né, quando começou todos os abalos lá, sei lá, em 2013, 2016, todo mundo tem uma opinião sobre história. Todo mundo tem uma... Mas não é assim com a matemática, né? Até porque a matemática é exata e é difícil eles terem certo tipo de opinião. Mas com a história agora todo mundo tem uma opinião. Se você chega numa mesa de boteco, em qualquer mesa, e fala assim, não, eu estudei história. E aí vai vir alguém com um fato histórico e perguntar, você sabia disso? Meu Deus. É uma coisa complexa, assim. Não que seja ruim, né, a difusão da história, não é de forma nenhuma, não é de forma nenhuma. Porém, eu acho que ela deveria ser mais bem feita, não através de vídeos curtos, mal feitos, ou muitas vezes temos, né, isso no YouTube, em outras plataformas, vídeos longos, bem feitos, porém, que contêm mentiras, né? Então, e quando você vai conversar com alguém e ele fala, você sabia disso? Ou aquilo, sobre um certo período histórico, meu Deus. Gata. É gatinha, gente. Sobre um período histórico específico, também aqui, sobre um período histórico específico, a pessoa espera que você saiba tudo. E dentro da história há uma vastidão de conhecimento. Só que ele vai pegar aquele ponto específico, entendeu? Às vezes nem fala pra você, mas vai lá na rede social causar. Pega uma mentira, sei lá, como o nazismo é de esquerda. E vai lá e cria
toda uma opinião formada, o dono da verdade, quer debater isso com outras pessoas. E ele viu um vídeo de 5 minutos. Né? Então é complicado. Eles querem serem intelectuais, mas eles não querem pagar o preço. Eles não querem sentar aqui 3, 4 horas por dia e ler livro de história. Ninguém quer ler, cara. Esse aqui é o vídeo de 5 minutos, porque para eles é muito fácil. Aí vem argumentar com uma besteira, uma bobagem, seja sobre história, seja sobre qualquer área de humanas, ou qualquer período histórico. E o pior é que existe o Maria vai com as outras. Tem gente que segue esse pessoal. Tem gente que segue. É o mal do século. Então, hoje em dia, eu pondero muito com quem eu vou conversar e sobre quais assuntos. Né? Não é todo assunto que eu posso conversar com todo mundo, né? Porque eu sei que a gente vai cair num loop interminável de besteira. E aí eu vou acabar tentando explicar para a pessoa que aquilo não aconteceu de tal forma, e a pessoa vai dizer, aconteceu sim, e a gente vai ficar nisso aí. E aí quem acaba perdendo? Eu. Acaba perdendo o quê? Mas paciência. Porque tem muita coisa que é bobagem, a gente não precisa ficar brigando ou tentando esclarecer para a pessoa. A internet está aqui. Ela fez o desfavor a ela mesma, né? De ver uma idiotice e o pior de replicá-la. Então, fazer o quê, né? Esses são os intelectuais de hoje em dia que não querem pagar o preço. Então, aí ele também fala de um ponto muito interessante, que ele fala o valor da disciplina na vida de estudos. Isso mereceria um vídeo por conta. E o Sertilange deixa isso bem claro nisso. Ele fala o valor de poucas horas de estudos, né? Que se bem aproveitadas, isso eu já cheguei a falar com vocês, se bem aproveitadas, valem por uma semana. Você pode ter 1 hora por dia. Se ela for bem aproveitada, você ganha uma semana de estudo. Minha gatinha adorou o tripé, tá aqui alisando ele com a patinha. Né? E quando a gente tem disciplina, falar assim, ó, é óbvio, disciplina. O que a gente fala de disciplina quando a gente vai falar de estudo? Se você vai correr uma prova de 5 quilômetros, você não vai comer uma feijoada antes, né? E aí você não vai correr a prova de calça jeans também, não é verdade? Então a gente saber que se a gente tem a hora tal, então a gente deve estar apropriado para esse momento. Eu não vou comer uma feijoada, me empanturrar de comida, sentar aqui e tentar estudar por 3 horas. Eu não vou ter essa concentração. Mas já tô sentar aqui com uma roupa desconfortável e tentar ficar 3, 4 horas conversando, estudando. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Eu acredito que daqui a pouco o vídeo vai parar e eu vou ter que começar de novo. Vai ficar um vídeo um pouco mais longo. Então a gente tem que entender que disciplina é hora certa e jeito certo também de fazer as coisas. Você não vai se empanturrar na janta e vai sentar para estudar, porque vai dar errado, certo? Vai dar errado. E como o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu esperava, eu vou fazer o que? Eu vou fazer um corte. Eu vou finalizar com essa questão da disciplina, do quadro Sertilanges. Vou fazer um segundo vídeo com que seria o mesmo vídeo que seria esse primeiro, porque senão vai ficar muito grande mesmo. Enfim, a princípio é isso, né? Espero que esses vídeos que virão possam te incentivar a você a começar uma vida intelectual. Caso não tenha começado, que te incentive. Caso você já tenha começado, que te incentive a ler o livro. Tenho certeza que você só vai agariar fazendo essa leitura. Para mim foi uma leitura preciosíssima. E
Pretendo lê-lo novamente no futuro, com certeza, com uma outra visão. Sempre um ano de estudo de uma pessoa que tem uma vida intelectual, ela muda demais, visão, tudo, só tem a melhorar. Né? Então, a princípio, o primeiro vídeo é isso, né? O finalzinho mesmo, o valor da disciplina, que a gente tem que ser disciplinado para poder estudar, né? A gente tem que saber se comportar, né? Tá com uma roupa confortável, ter um lugar para estudar, porque também não adianta você vai pegar um notebook e vai deitar na cama para estudar, velho. Sério, isso, você vai dormir, cama é lugar de dormir, você precisa ter um lugar para você estudar. Se você não tiver essa condição, você senta na mesa da sua cozinha, se não tiver, você senta no chão, mas numa cama, você vai dormir, você não vai estudar. Você não vai se empanturrar de comida antes de pegar uma série de 1 a 2 horas de estudo. Você não vai conseguir se concentrar. Então a gente tem que saber que a gente tem hora e tem como a gente deve estar, né? Para estar tendo essa vida intelectual. A princípio é isso, ficou um vídeo longo, por isso que eu vou ter que dividir em 2, vai acabar sendo mais vídeos do que eu esperava. Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima, até o segundo vídeo. Obrigada.